Fala, nação tricolor, família tricolaço. Confesso para vocês que eu pensei acho que 1 milhão de vezes se eu devia fazer esse vídeo aqui no canal hoje ou não. Depois desse vexame, dessa aberração, dessa vergonha histórica que o São Paulo proporcionou hoje para o seu torcedor. Mais uma vergonha histórica, né, que o São Paulo recente proporciona para o seu torcedor tão combalido, né, um torcedor tão machucado já. Mais uma na conta que vai. O que aconteceu hoje no estádio do Morumbi é inexplicável o que aconteceu, mas por respeito a vocês eu decidi fazer esse vídeo por conta do nosso histórico, o nosso relacionamento. Eu dou a cara a tapa aqui também nesses momentos e é isso que faz a nossa relação aqui prosperar cada vez mais. Então, gente, o que dizer, né? Perder do Vasco, com todo respeito ao Vasco da Gama, mas perder desse Vasco da Gama, que estava enterrado também ali na zona do rebaixamento, vai brigar para não cair como a gente, vai brigar para não cair como a gente até o final do Campeonato Brasileiro. E o que a gente viu hoje é vergonhoso. Realmente eu não tenho palavras para descrever a atuação patética que o São Paulo teve hoje no estádio do Morumbi. Eu não consigo compreender como que um time consegue jogar tão mal. Ah, Felipe, mas tem todos os desfalques, etc e tal. Concordo com você, tem vários desfalques realmente. Esse é um ponto que ainda mantém, né, o Zubeldia, de certa forma, não ser escrachado do São Paulo, como acredito que ele vai ser. Ele teve 10 dias para, com esses jogadores que entraram, tentar alguma coisa de diferente. Ele teve 10 dias para bolar um esquema, uma estratégia, fazer alguma coisa diante do Vasco para conseguir somar pontos para o São Paulo. E o que a gente viu hoje, e claro, não é só na conta do Zubeldia hoje, a atuação desses caras hoje dentro de campo é digna de justa causa, de demissão por justa causa. É claro que a gente não pode fazer isso porque a gente não tem dinheiro. Se a gente demitir todo o time, a gente não tem jogadores para jogar no São Paulo Futebol Clube. Agora, é uma das atuações mais bizarras que eu já vi no São Paulo. Você perder de 3-0 do Vasco em casa, diante do seu torcedor, você precisando fazer um placar simples para conseguir somar pontos, para dar uma livrada da zona. O São Paulo faz isso que ele fez. Eu sou um defensor, ou era, não sei, da manutenção de um trabalho, né, do Zubeldia. Entendo que ele teve e passou por muitos problemas, lesão, desfalques, jogadores que, né, que a gente não tem um elenco ali farto, então cada perda que acontece você sente demais. Então isso realmente é algo que meio que defendia ele, né? Agora, o que está acontecendo, gente, é que o São Paulo teve 10 dias de treino para fazer esse jogo. E o time entra desmobilizado como entrou, o time entra bagunçado como entrou. É um catado. Foi um catado dentro de campo. Não parece que foram 11 jogadores treinados para um jogo, para um confronto importantíssimo que deveria ser encarado dessa forma. Mas, assim, para mim, ainda continuo batendo na tecla de que o grande problema do São Paulo são esses podres desses diretores, desse presidente, desses conselheiros que estão lá dentro do São Paulo, que estão apodrecendo o São Paulo Futebol Clube como instituição por dentro. Esses caras estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. E, gente, sério, eu não tô nem aí para a Copa do Brasil, eu não tô nem aí para a Libertadores da América, eu não quero ser rebaixado para a Série B. É só isso que eu quero.
E esses caras estão fazendo a cartilha perfeita para o São Paulo ir para a Série B. Então, eu não sei, muito provavelmente vai ter agora uma pressão gigantesca para a parada agora, para demitir o Zubeldia. Eu entendo que ele foi muito mal nesses 10 dias, mas ele não é o problema do São Paulo. Mas é claro, a corda vai acabar rompendo do lado mais fraco. Não dá para demitir ou pedir impeachment de Casares, Belmonte, Muricy Ramalho, Chapecó, Rui Costa, essas aberrações de conselheiro que estão lá dentro. Não dá. É muito mais fácil tirar o treinador. E eu acredito que isso que vai acontecer com essa parada e com esses 3-0 na lomba que o São Paulo tomou. Agora, que rumo que o São Paulo vai ter? Qual o treinador que está no mercado? Quem que vai assumir a responsabilidade de levantar o São Paulo com 10, 12, 15 jogadores no estaleiro como o São Paulo tem? Com o elenco absolutamente curto que o São Paulo tem. Quem que vai conseguir fazer mágica nesse time e livrar o São Paulo do rebaixamento? Porque se o São Paulo não cair esse ano, gente, é livramento, é mágica, é algo que só o futebol pode explicar. Porque o São Paulo está fazendo tudo para cair para a Série B. É uma página completamente triste da história desse clube, gigantesco, que eu acho que, cara, vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir sair desse buraco que essa diretoria, que esse presidente blogueirinho e que esses conselheiros safados que mamam na teta do São Paulo e só querem pensar no poder e no dinheiro e não no bem da instituição. É isso que eles estão levando o São Paulo. Eles estão levando o São Paulo pro buraco. E pra gente sair desse buraco vai ser muito difícil, gente. Vai ser muito difícil. Tem que ter uma revolução lá dentro para que esse clube não caia para a Série B, para que esse clube não permaneça na Série B, para que esse clube não se apequene na história do futebol que o São Paulo tem. É muito assim, é muito impactante você ver o que está acontecendo. Eu tô desacorçoado, para falar a verdade. É uma parada que vai ser dura de digerir agora por um mês, o que vai acontecer com esse clube. E voltando depois, a gente simplesmente pega o Flamengo no Maracanã. Só para vocês entenderem o buraco que esse clube tá. Então, gente, é isso. Eu não sou adepto de Fora Zubeldia. Hoje eu não sou adepto também de Fica Zubeldia. Eu tô sem saber o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço. Tô sendo bem sincero com vocês. Agora, para mim, a culpa maior não pode ser deixada de lado dessa diretoria banana, desse presidente blogueirinho safado, desses conselheiros pilantras que estão lá dentro e também nas costas desses jogadores safados. Eu não tô falando nem da base de Cotia, eu tô falando de Luciano, de Enzo, de Alan Franco, que tá brincando se vai renovar ou não vai, de Rafael, de Alisson, de Pablo Maia, que também nunca mais voltou a jogar futebol. Eu tô falando desses caras. Esses caras também tem que ser cobrado na mesma intensidade que o Zubeldia vai ser. Abraço.